Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, quero falar com você aí que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E bora para o que interessa? Histórias sobrenaturais. A lenda baseada numa história real. Itaiúva, 1927, interior de São Paulo. Um rapaz por nome Agostinho, um soldado e de família rica, conhece Maria, que, por sua vez, era mais humilde. Eles se apaixonaram. Agostinho logo faz questão de apresentar Maria para toda a sua família. Ela, por sua vez, evitava esse assunto, mas Agostinho acreditava que a moça só queria evitar conflitos, com medo de seus pais irem contra o relacionamento. A verdade que Agostinho não sabia era que Maria não tinha família e que ela fazia programas com senhores de cafés e homens ricos da região para poder se manter. Após um tempo, ele pede a moça em casamento e Maria, mesmo aceitando, fica preocupada com o que ela diria para Agostinho, pois naquela época era comum que a família da noiva pagasse o casamento. Depois de muito pensar, Maria decide fazer um último programa com um homem muito rico para poder pagar o seu dote e depois ela inventaria que seus pais tiveram que sair da cidade. Certa noite, Agostinho resolve ir de surpresa na casa da moça a fim de conhecer os seus futuros sogros. Mas não havia ninguém na casa. Havia apenas uma carta em cima da mesa, onde Maria combinava o programa com o tal cliente em uma outra cidade. Agostinho resolve esperar a volta de sua noiva. Quando Maria chega em casa, ela mal tem tempo de explicar a sua situação e é recebida por Agostinho com 15 facadas. Depois, ele volta para casa, vai até o seu quarto e tira sua própria vida. Tudo isso aconteceu enquanto sua família estava almoçando. A família do Agostinho fez questão dele ter o túmulo mais ornamentado da cidade e com a maior cruz do cemitério. Maria, no entanto, que não tinha família, teve o seu velório custeado pelo seu último cliente, que deixou uma frase em sua homenagem na lápide. Ele também mandou construir uma capelinha em frente à estrada do sítio onde ela morava. A cruz que tinha no túmulo de Agostinho partiu ao meio depois de 15 dias. A família trocou a cruz 3 vezes e nas 3 vezes, depois de 15 dias, a cruz se partia ao meio. E não é só isso. Dizem que a família do Agostinho caiu numa profunda desgraça depois da morte dele. E eles até tentaram vender a casa onde as coisas aconteceram, mas ninguém ficava lá por mais de 15 dias, pois todo mundo que tentou comprar aquela casa ouvia murmúrios e alguém pedindo desculpas. Quanto a Maria, parece que a capelinha ainda existe
E dizem que se você for lá nas noites de lua cheia, você pode ver o espírito da Maria vestida de noiva e pedindo desculpas a Agostinho. E dizem que ela não o traiu da forma que ele acha que ela traiu. Outras pessoas também dizem que se você for na capelinha e rezar por ela pedindo uma intervenção, ela também atenderá seus pedidos. Não sei vocês, mas eu achei essa história bem arrepiante. A fonte foi Casos de Assombração 2. Foi postado por Adriana de Paula no grupo Mundo Sombrio. Título da história: Maria e os homens de sua vida. História triste, né, aterrorizados? Vocês já conheciam essa lenda? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para mais uma história. Próxima história: A Fera do Povo. Esse maldito animal tem que ser morto. Ele come cães e gatos e, quando é noite, ele entra em casa e rouba os bebês do berço. E se você estiver andando nas margens dos rios, ele se atira em cima de você e nunca mais você será visto. Deve ter acontecido assim com a minha sobrinha. Apolônio tirou um lenço do bolso de trás e secou as lágrimas e o suor. Estava uma noite quente. Estávamos lá, dispostos a acabar com a besta. Quando eu era criança, também me atacou. E desde então me deixou essa espécie de rabo crescendo. Eu ia ver a água no rio. Foi naquela época da seca do milho. Não consegui ver porque desmaiei, mas acordei assim, com essa cauda, que até hoje escondo dentro das calças. Apolônio foi atacado pelo animal quando criança também, mas sobreviveu. Mas sua sobrinha não, era a mais pequena da família e a mais amada por ele, por quem chorava desgostoso e desejava vingança. Papai e mamãe chegaram a pensar que eu estava possuído. Depois veio o padre e toda a cidade para me realizar um exorcismo. Segundo eles, eu estava possuído, que diz porque eu não comia, eu não falava muito, era calado. Nem sequer eu conseguia dormir à noite. Eu sabia que tinha sido o ataque daquele animal. Desde então tudo mudou. Depois desse evento, os desaparecimentos começaram. Animais, crianças e até bebês já não estavam mais seguros, nem mesmo durante o dia. Os únicos que escaparam daquele bicho foram nós. Apolônio ficou em silêncio, as lágrimas escaparam-lhe aos olhos. Estava triste e furioso. Eu tinha voltado à cidade a pedido dele. Ele disse que eu tinha que ajudá-lo a matar o animal. Essas foram suas palavras. Se você já se considerou meu amigo, venha. E eu fui, para que ele ficasse mais tranquilo. Calma, amigo, calma. Já vamos apanhá-lo, prometi, batendo-lhe nas costas para acalmar o seu nervosismo. Aquela besta devora homens e durante anos tem feito das suas. Tinha sido evitada por todos os caçadores também. Olhando para mim, ele disse: promete-me que vai matá-lo quando vires. Ele disse-me, Apolônio, enquanto pegava na minha espingarda e dirigia-a para ele. E dá-lhe, bem aqui, direto no coração. Está bem, só temos que esperar até que a fera apareça. Quando a lua estiver muito cheia,
E até a maré subir, eu disse-lhe, puxando a minha arma. Enquanto esperávamos, lembrei do meu encontro com aquele animal quando eu era criança. Eu mesmo o tinha visto nas sombras. Não era um mito, era enorme e tinha os olhos muito acesos. Ele nunca me atacou de qualquer maneira, apenas voltou para as águas e desapareceu. Mal pude ver os seus olhos apagarem-se no escuro. Apolônio e eu fumávamos cigarros para combater o frio, um após o outro, até que a lua cresceu o suficiente e a maré baixou. Por volta das 3 horas da madrugada, eu começava a dormir, deitado de costas com costas, esperando por qualquer som estranho. Apolônio tinha ficado quieto. Foi então que eu ouvi um rugir. Levantei a arma e, quando me virei, descobri com horror esse ser. Tinha 2 patas enormes, uma mandíbula extensa, um corpo comprido cheio de escamas, e seus olhos brilhavam no escuro. A besta pareceu falar. Atire! Atire! Disparei várias vezes, até esvaziar todos os cartuchos. Apolônio ficou deitado entre a lama e a erva daninha, nas margens do rio, com o corpo cheio de sangue. As escamas cobriam todo o seu corpo enorme e horrível. Peguei no meu amigo e o enterrei. Nunca contei ao povo como a besta morreu, nem onde a enterrei. Só lhes disse que o Apolônio se sacrificou para matar a fera. O povo estava livre daquela besta e eu perdi o meu amigo mais leal. Relato escrito por Vladimir A.R. Mundo Oculto. Aterrorizados, eu li o relato todo achando se tratar de um lobisomem, mas parece que era um homem jacaré ou algo parecido. Nossa, seria parente da Cuca? Vocês já tinham ouvido falar de alguma fera desse tipo? Deixe aí nos comentários, eu gostaria de saber. E quem conhecer mais relato dessas criaturas podem estar mandando para o e-mail do canal. Eu achei bem interessante, diferente e assustador. E agora, né, meus aterrorizados? E agora vamos para o que realmente importa aqui no canal, que são nossas histórias de terror. Bora lá? A história que eu vou contar me foi contada pela minha avó, que morava em Panchuca, Hidalgo. Ela era muito religiosa e estava acostumada a rezar o tempo todo. E era isso mesmo que ela levava para a vida. E também havia incutido muito disso nas suas 3 filhas. Na verdade, todas acostumavam a rezar à noite antes de dormir. Em uma certa noite, uma delas decidiu não acompanhá-las e foi para o seu quarto. Apesar do aviso que a mãe lhe deu que se não rezasse junto com as irmãs, Deus a puniria, minha avó contou que a prima foi para o quarto dela, gozando com o que a mãe tinha lhe dito. A tia decidiu então, ignorar a birra e continuou rezando com o restante das filhas. Pouco depois, a minha avó interrompeu a oração e disse que estava ouvindo algo estranho. E esse som estava saindo justamente da porta do quarto da irmã rebelde. Elas correram imediatamente para ver o que estava acontecendo e abriram a porta. Elas viram que ela estava deitada em sua cama, mas a sua cabeça estava no colo de um grande cão preto.
Ao vê-la, todas estavam de pé na entrada do quarto, e o cão, ao ver que elas o estavam vendo, começou a rosnar para elas. Apesar da prima da minha avó estar dormindo, as outras e até a tia estavam muito assustadas, especialmente porque aquele cão era enorme e parecia ter fogo nos olhos. Além disso, havia um cheiro de enxofre insuportável no quarto. E sem discordar uma com a outra, né? Se entreolhando, todas começaram a rezar, e o cachorro se levantou da cama. Deu um raspo com o nariz, tipo, e passou assim por debaixo do nariz da garota com uma das garras. Deixou uma marca de queimadura lá e depois fugiu. A tia da minha avó seguiu o cão enquanto continuava rezando, mas não viu ele mais em lugar nenhum. Ao acordar, a garota contou que o cachorro tinha aparecido do nada e começou a rosnar com ela. Ela estava gritando por ajuda, mas aparentemente ninguém conseguia ouvi-la. O cachorro se aproximou dela e ela só conseguiu tampar a cara. E naquele momento ela perdeu a consciência. E a partir daí ela não se lembrava mais de nada sobre o assunto. Por Abigail Gonzalez. Realmente devemos ouvir os mais velhos, mesmo que não acreditemos muito. Eu acho que o que ferrou com a menina aí não foi nem abrir mão de rezar, foi debochar da crença da mãe. E aí, gostaram da história de hoje? Se gostou, deixa o like aí e eu vou deixar aqui a fonte. É do grupo Relatos de la Oscuridad do app Vizinho. Vou deixar o nome do grupo aí nos comentários, né? Ou melhor dizendo, na descrição do vídeo. Aí, se alguém tiver interesse em ir lá conhecer, vai lá, deixa um comentário dizendo que foi pela Angel. E vamos para a próxima história de hoje. Sombra Clara. Alguns podem acreditar, outros não, mas desde pequeno venho vivendo eventos estranhos. Quando eu estava no 8º ano, fui para a casa da minha mãe. Eu a visitava porque não vivia com ela. Uma vez me encontrava sozinho em casa enquanto tomava banho. Eu ouvi que batiam na porta do banheiro. Era um apartamento pequeno. Perguntei quem era e por alguns segundos a porta não fez mais o barulho de batidas. Mas depois desse silêncio, né, pacífico, bateram na porta ainda mais forte, como se fossem arrombá-la. Acho que eram minhas irmãs que tinham chegado e estavam tentando me incomodar. Sabe como são as irmãs, né? Ignorei. Ao sair do chuveiro, chamei as minhas irmãs, gritei por elas, mas ninguém respondeu. Era tudo silêncio. De repente, começaram a bater na porta de novo e forte. Com medo, eu peguei o meu rosário e com ele nas mãos comecei a rezar. Não sei se foi a minha reza que funcionou, ou seja lá o que foi que aconteceu, mas as batidas pararam. Já mais velho, eu continuava vivendo esses tipos de coisas e comecei a suspeitar que estavam fazendo alguma coisa para mim, comigo, sei lá, sabe, algum tipo de trabalho, vulgarmente chamado de macumba, feitiço, sei lá. Pois o meu cabelo estava caindo exageradamente. Eu encontrava de tufos na almofada, no chão, por todo lado.
Numa dessas que eu fui visitar a minha mãe e as minhas irmãs, estando em um dos quartos da casa, eu não conseguia dormir. Havia uma cadeira de rodas que rolava em minha direção. Então, no súbito do medo, percebi que eu tinha esquecido de cobrir o espelho, pois era um costume de fazer isso lá na casa. Não prestei atenção, esqueci. Então resolvi me cobrir dos pés à cabeça. Mas ao fazer isso, notei como se uma silhueta de uma cor assim clara, ou como um rosto, começou a se aproximar ao lado da cama. Mas a escuridão não me permitia ver algum traço ou algo assim. Só foi aquela mancha branca, uma silhueta, horas parecia ter um rosto, e aquilo foi para debaixo da cama. Como pude, fui meio tremendo e acendi a luz. Olhei embaixo da cama, mas não vi nada. Ah, você olhou embaixo da cama, eu saía correndo. Meu Deus, ui! Na manhã seguinte, ouvi alguém me chamar. Eu estava andando pelo corredor para ir até a sala e de repente eu senti que me pegaram pelo braço e ouvi uma voz suave que me disse: Vem, vem. Naquele momento estava escuro e foi ali que eu vi a sombra da última vez. Corri muito rápido. Minhas irmãs me viram e me perguntaram o que tinha acontecido. Eu estava pálido de susto e saí correndo de lá. Eu não voltei mais para aquela casa, mas descobri que a vizinha do lado se foi e estes eventos deixaram de acontecer. Pensamos que talvez fosse ela que trazia toda aquela energia ou fazia toda aquela energia paranormal se manifestar. Seja como for, é algo que eu nunca pude esquecer. Fonte: Cantos do Terror. E aí, aterrorizados, seria a energia da vizinha? O que será? Será que ele, por ter uma mediunidade aflorada, acaba por ver coisa desde pequeno? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E bora para mais uma. Eu tenho algumas histórias que ainda me fazem questionar a realidade. E uma das mais chocantes aconteceu na reserva de Pena de Lobos, no estado do México, entre Toluca e Naucalpan. Esta floresta é conhecida por sua atmosfera enigmática e lendas de criaturas sobrenaturais. Parecia o cenário perfeito para uma experiência assustadora. Uma noite, eu e um grupo de amigos decidimos explorar a floresta em altas horas, movidos pela curiosidade e o desejo de viver uma aventura. No entanto, o que encontramos nessa noite superou as nossas expectativas e desafiou a nossa compreensão do que é real. Enquanto entramos na espessura da floresta, nos deparamos com uma criatura que parecia sair de um pesadelo. Era um ser grande com pelos densos e focinho comprido. Sua aparência era mais de um cão do que qualquer outra coisa, mas o seu comportamento era perturbador. Ele grunhia de uma maneira que parecia projetada para assustar qualquer intruso. O som era
tão assustador que nos deixou arrepiados. À medida que a criatura avançava, algo ainda mais perturbador aconteceu. De repente, a forma do ser mudou. Ele passou a ter a aparência, né, de um cão para uma entidade que andava sobre as duas patas. Não era um comportamento completamente humano, mas os seus traços eram tipo um cruzamento horrível entre um animal, ou seja, um cão, e um ser humano. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam com uma intensidade sobrenatural, iluminando a escuridão da noite. O grupo ali estava paralisado pelo medo. O grunhido do ser estava ficando mais forte e ressoando em várias direções, como se nos cercasse. No meio do caos, perdemos a criatura de vista por alguns segundos, só para descobrir que ela tinha começado a flutuar lentamente entre as copas das árvores. O que antes parecia um animal com o corpo sólido, agora se transformava em uma figura com asas semelhantes a de um morcego, visível apenas na luz da lua. É louco, não? Mas vamos continuar. À medida que nós o observávamos, a forma do ser se tornou mais humana. Não conseguimos ver a sua totalidade antes que se esvaísse nas sombras das árvores. A visão daquela figura flutuante, suas asas deformadas, ficou gravada em nossas mentes. No final daquela noite, nós nos perguntávamos se o que tínhamos visto era real ou se tínhamos experimentado uma alucinação coletiva. No entanto, havia uma coisa que todos concordávamos em ter visto: o olhar e o rosnar daquele ser não se parecia com nada que tivéssemos visto na natureza ou em qualquer outro ser visto. Essa história, esse relato é de Hector T. e foi postado no grupo do app vizinho Mitos e Lendas. Realmente foi uma visão aterrorizante, mas eles foram para a floresta já procurando ver algo, pois a floresta, como vimos aqui, era repleta de lendas, não é? E como dizia minha mãe, né? Quem procura, acha. E eles acharam. O ser que eles viram ali, eu não creio que seja uma alucinação coletiva. Várias pessoas viram ali aquele ser, mas é de outro mundo, não é nada desse mundo, porque o negócio apareceu, sumiu. Poderia dizer que era um lobisomem, mas depois o bicho virou uma criatura com asas, um vampiro, talvez, um metamorfo, sei lá. Deixem aí suas opiniões nos comentários, mas lembrem de comentar com respeito, meus aterrorizados. Eu sei que para a grande maioria eu nem precisava estar pedindo isso, mas é que vez ou outra aparece um engraçadinho no canal. E talvez não conheçam as regras, né? Aqui o respeito impera. E vamos para o que interessa, né? Que é as histórias de terror. Amigos, se por acaso tiver alguém sensível, é melhor parar por aqui, pois esse conto, essa história é bem pesada, hein? Para lá. Eu lembro que sempre fui meio que rejeitado na escola.
As crianças conversavam comigo, mas sempre com distância. Eu ouvia cochichos e via seus pais me apontando e pedindo para que seus filhos não se aproximassem de mim. Isso já era natural para mim. Não tínhamos contatos e amizade com vizinhos. Eles também nos olhavam estranho, ou melhor, como se nós fôssemos os estranhos. Não fazíamos festas, comemorações, nada. Lembro de meu pai toda noite separar o resto da refeição da janta e levar para o porão todos os dias. Lembro de evitar ir próximo ao corredor que leva até o porão. Lembro que minha mãe evita ir até lá e me proibia de ir também. Lembro de algumas vezes acordar à noite e ouvir vozes e passos vindo do porão. Hoje adulto, sei que de madrugada não há o barulho do dia. Eu sabia que havia algo lá, alguém vivendo lá, mas era tão natural para mim que nunca pensei sobre. Então, aos 6 anos, o primeiro questionamento: mamãe, por que as pessoas do porão não vêm até aqui? Minha mãe arregalou os olhos, deu uma longa golada no copo de suco que bebia, nitidamente para ganhar alguns segundos, e respondeu que as pessoas que moravam no porão não podiam sair de lá e que era obrigação do meu pai e dela cuidar deles, alimentá-los e mantê-los bem. Mas eu não tenho essa obrigação e mudou de assunto. Ela ficou muito nervosa naquela noite. Após o jantar, papai não separou o resto de comida, mas eu vi ele separando após eu ir para o meu quarto. Eu os ouvi discutindo no quarto deles. Eles não sabiam que eu sabia do segredo deles. Isso começou a me incomodar. Que obrigação é essa e quem estava no porão? O tempo foi se passando e a minha curiosidade aumentando. Mamãe era uma mulher seca e de poucas palavras. Papai era mais acessível, brincalhão, mas trabalhava muito. Eu não tinha coragem de tocar no assunto com a minha mãe e não tinha tempo de conversar com meu pai. Então fiz o que qualquer outro curioso faria. Esperei a oportunidade, o momento certo, e fui até a porta do porão. Lá havia um grande cadeado e algumas trancas do lado de fora. Não havia possibilidade alguma de abrir. Não havia buraco de fechadura para espiar. Lembro-me de ter ficado frustrado. Sentei ao lado da grande porta e bati a cabeça bem de leve, talvez para aliviar um pouco a frustração. Foi quando aconteceu pela primeira vez. Alguém respondeu a batida do lado de dentro. Eu dei 3 batidas e alguém respondeu novamente. Então cochichei. Oi! Alguém respondeu bem baixinho lá de dentro. Aparentemente era uma criança também, uns 6 ou 7 anos. Minha idade! Isso virou uma rotina. Sempre que podia, ia para a porta e conversava. Aproveitava o barulho da máquina de lavar da mamãe e o quanto ela era empenhada em limpeza. A voz do outro lado disse que tem 8 anos e seu irmão menor tem 2. Ela disse que estava com uma dor de cabeça forte e seu irmãozinho era mudo. Disse que a mãe era muito amorosa,
mas vivia chorando e só parava de chorar quando o pai dela voltava para casa à noite e levava comida para eles. Foi aí que percebi que o homem que ela chamou de pai era o meu pai. Meu pai tem outra família escondida no porão? Pensei em confrontar o meu pai, mas não tive coragem. Então, só deixei para lá e comecei a evitar de ir lá à próxima porta do porão. Evitar de pensar sobre. Aceitar a estranheza e o desprezo dos vizinhos. Foi nessa época que os choros e os gritos pioraram. Talvez a menina do porão ficou triste porque eu não fui mais lá. Talvez ela contou para sua mãe e isso a deixou mais triste. Ouvíamos choros e gritos, batidas e murmúrios. Eram tão fortes que se ouvia de dia. Minha mãe se empenhava em esconder. Máquina de lavar, aspirador de pó e um som alto. Tudo para ninguém notar os barulhos estranhos. Eu só fingia que não ouvia. Minha mãe fingia que sabia que eu não ouvia. Lembro do dia em que tudo mudou. Estávamos voltando da missa, onde, novamente, éramos evitados por todos, a ponto de sentarmos sozinhos em um grande banco no final da capela. Mesmo a igreja estando cheia e várias pessoas de pé para não se sentarem conosco. Naquele dia, o sermão foi sobre amor e perdão, sobre o quanto o sentimento de culpa e sobre a necessidade de lidar com ela. Percebi que meu pai chorou muito naquele domingo de manhã. Voltamos sem falar uma só palavra para casa. Um silêncio denunciador. Quando chegamos, almoçamos e o meu pai, no meio da refeição, olhou para mim e disse: "Você sabe das pessoas que vivem lá embaixo, né?" Eu só arregalei os olhos e nem precisei responder. "Você já está grande, já entende as coisas, meu filho. Está na hora de saber algo. Tem coisas que a gente não sabe e não consegue entender. Tem coisas que só acontecem e a gente tem que lidar com as consequências. Tem coisas que acontecem e a gente não escolhe." Minha mãe, vendo que o meu pai estava se perdendo nas palavras, intercedeu. "Seu pai tinha uma família antes de se casar comigo. Você sabe que ele é 10 anos mais velho que eu, né? Quando nos conhecemos, a paixão foi forte. Ele decidiu deixar a família antiga para ficar comigo. Pediu separação. Entrou com o pedido, mas a ex-esposa dele era muito, digamos, possessiva. Seu pai foi o primeiro homem da vida dela. Era o tudo dela. Ela não aceitou bem a situação. Foram meses de brigas, tentando fazê-la aceitar e assinar o divórcio. Ela me ameaçou na época. Disse que eu destruí a vida dela e de seus filhos. Ela tem 2 filhos. Uma menina, meses mais velha que você, e um menino, na época tinha 2 aninhos. Uma manhã, seu pai me ligou, logo de manhãzinha, chorando muito. Disse que ela, a ex-esposa dele, tinha tirado a própria vida. Mas antes, eliminou seus 2 filhos. Um tiro na cabeça do menino
na região da mandíbula, outro na cabeça da filha e outro último nela mesma. Foi um escândalo. Seu pai e eu fomos culpados pelos vizinhos. Várias matérias de jornal estamparam nossos rostos, falaram que eu roubei seu pai dela e causei a tragédia. Falaram que foi o seu pai que convenceu ela a tirar a própria vida para que ele pudesse se casar comigo. Provavelmente você já percebeu que não somos bem vistos pela cidade, não é mesmo? Meu pai chorava muito e era até estranho. Ele era alegre, sempre cantarolando. Ele era grande, ele era forte e estava ali se debulhando em lágrimas. Ele se levantou, me pegou pelo braço, me levou até o porão. Levou uns 5 minutos até ele abrir todas as fechaduras. Por último, o grande cadeado. No porão havia uma escuridão infinita que engolia o resto da escada. Papai chamou as pessoas. Vi de longe alguns vultos emergir das sombras, algumas silhuetas. Vi primeiro a menina loira com um grande buraco na testa. O menino veio se rastejando logo atrás, branquinho e carequinha, com o maxilar quebrado. E a mãe deles, uma mulher branca com longos cabelos negros. Ela levantou a cabeça, não viu seu rosto, só ouvi seu choro. Quando eu disse que algumas coisas acontecem e a gente não sabe explicar, era sobre isso, filho. Após 7 anos do ocorrido, da tragédia no meio da madrugada, curiosamente no dia em que você nasceu e sua mãe estava no hospital, eles apareceram aqui, famintos e sem lembrar de nada. Eu não sei o porquê, parei de me perguntar com o tempo. Eu os deixei no porão, com o tempo virou rotina. Mas isso acaba agora. Essa porta não ficará mais fechada. Agora todos comeremos juntos na mesa. Essa é sua irmã e esse seu irmão. Somos uma família. Créditos, contos sombrios. Aterrorizados, apesar de se tratar de um conto. Quantas famílias são destruídas, não é mesmo? Quando um pai decide que aquela família já não é mais suficiente para ele, que ele precisa de uma nova família. E nem sempre acaba bem, não é verdade? E essa é só uma de várias outras histórias que acontecem no nosso cotidiano. Vocês já ouviram histórias parecidas? Bem, é uma pergunta até sem nexo, né? Pois isso acontece todos os dias. E aí, aterrorizados, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto para ajudar, compartilhe o vídeo e ativem as notificações do canal. Se você tem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Pode demorar um pouquinho, mas estarei trazendo aqui para todos os aterrorizados. Só especifique se você quer que conte anonimamente, te dando os créditos ou em formato de conto. Você pode seguir-me também nas outras redes sociais, pode seguir meu outro canal. Inclusive eu estou lá no Spotify, viu? E mais, você pode ir nas playlists aqui do canal que está assim, ó, de vídeo, mais de 1000 vídeos, gente, garanto que você vai gostar.
Agradeço agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Principalmente devo agradecer a todos os aterrorizados. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha história, da minha caminhada aqui no YouTube. Sem vocês, esse sonho não seria possível. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!